Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês as plantas que eu recebi. Infelizmente, as plantas chegaram à noite. Aí eu quis tanto desembrulhar as caixas, as plantas. Tentei filmar, mas não ficou bacana, a luz não estava boa. Então eu já vou mostrar hoje elas plantadas. Essas plantinhas vieram lá da Ana Karina Assunção. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do perfil dela. Ela vende por álbuns no Facebook, tá bom? Quem quiser conhecer o trabalho dela, tem que ir lá no Facebook para ver e conversar diretamente com elas, tá bom? Vou deixar então o link na descrição. As plantas que eu estou mostrando hoje são as plantas que eu recebi, já vão estar plantadas. Então, eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Primeiro dia de primavera e já tá chovendo aqui. Hoje é dia 23 de setembro. Vou gravar aqui na chuva mesmo. Eu queria mostrar esse Sempervivum. Foi a primeira plantinha que eu desembalei. O Sempervivum, eu não tenho muita habilidade com Sempervivum, tá? Eu plantei no meu substrato normal, não fiz substrato especial para ela, não. Eu plantei nessa minha Frida zoiuda que eu fiz aqui, ó. Ficou meio engraçada. Esse Sempervivum, ó, essas plantas chegaram aqui no começo de setembro, tá? Tem 20 dias mais ou menos que elas estão comigo já. Hoje tá chovendo e elas já estão na chuva, gente, olha. Eu espero que essa aqui vingue comigo. Tenho dificuldade com Sempervivums, tá? Não tenho muita dica para dar, não. A segunda plantinha que quero mostrar é essa aqui, ó, gente, ó. Essa aqui veio como Blood Mary. É uma agavoide. Eu tenho uma que não é tão gordinha como essa. Essa aqui tá bem mais gordinha do que aquela que eu tenho. Essa de cá, ela veio com a identificação, deixa eu ver aqui, peraí. Essa de cá veio com a identificação de Purpursorum com querência. Francamente, maior carona de agavoide, né? Mas a Purpursorum tem essa característica de agavoide também. E essa Blood Mary tá bem escurona, ó. Foram essas as identificações que vieram aqui nessas duas plantinhas. Essa outra miudinha é muda, que veio já nessa daqui de cá, nessa querência, Purpursorum com querência. Essas plantas, então, já tá comigo já faz 2 semanas, né? Pelo menos, ó. Que lindinhas, gente. Hoje tá chovendo, por isso que elas estão molhadas. Eu já passei aqui como chama? A terra de atomácia nelas, tá? Antes da chuva chegar, eu já vi na previsão que ia chover, então eu fiz a aplicação até antes da chuva chegar. Terceiro vasinho que eu quero mostrar. Esse daqui também veio da Ana Karina Assunção. Olha só que lindo. Veio aqui, olha só. Esse Anacampseros rufense, salvo engano é esse nome. Bom, eu vou deixar o nome na tela dessa plantinha aqui, ó, que tá cor de rosa. Esse daqui é a versão variegata do Anacampseros que eu já tinha aqui anteriormente. Ele tem pelinhos, tá vendo, ó? Ele fica bem cor de rosa, é uma gracinha essa planta. Fazia tempo que eu tô querendo e eu consegui finalmente com a Ana Karina, tá? Aí ela mandou uma cupide também, ó. A cupide bem estressada. E essa crassula. Essa aqui não veio com a identificação, tá? Eu vou esperar crescer para ver se eu consigo descobrir que crassula que é essa. Eu plantei aqui nesse vasinho, coloquei bastante, metade pelo menos aqui, drenagem. Olha só que gracinha que chegaram essas aqui também. Gente, que bonitinho que é. Ela me mandou esse cacto. É um Gymnocalicious variegata, pelo que eu vi na internet.
Essa de cá que tá mais altinha é PGF 28. Ela me lembra levemente a planta que eu comprei com a Fátima lá em Marília. Mas pode ser que não tenha nada a ver, ó, né? E essa de cá é a Crocodile. A Crocodile é essa lindeza aqui, gente, ó. Essas plantinhas aqui, então, vieram lá da Ana Karina, ó. E ela tem essa lindeza aqui. É uma mudinha pequenininha, mas, gente, essa planta cresce muito rápido, tá? Olha só que fofura. Aqui tem 3, então, que vieram. Essa aqui veio identificada como PGF 28. Essa Crocodile. E esse aqui é o Gymnocalcius variegata. Olha que fofinho, gente. Também, gente, tem esse daqui que ela mandou também. Olha, esse daqui é aquela planta que o pessoal faz ficar azul, sabe, na internet. Eu não sei se vocês já viram fotos dessa plantinha aqui, ó. Eu acho que o apelido dela é planta de vidro, não é, gente? Olha só. E o pessoal edita as fotos para fazer com que essa planta fique de cor azul, colorida, tudo com edição de imagem, tá? Essa planta originalmente ela é assim, verdinha, ó. Eu acho que é aquela planta chama Haworthia cooperi de Eusiana, acho que é isso o nome dela. Ó, aquela famosa planta de vidro. Tem umas folhinhas aqui que já estão mais feinhas. Essas Haworthias, elas têm raízes mais alongadas. Eu vou sair da chuva, tá, gente? Que eu tava na chuva. As raízes dela são longas, por isso eu plantei ela aqui, ó. Ela veio já com aquela raiz bem comprida, viu? Por isso eu resolvi plantar ela nesse potinho que é mais alongado. Olha lá. Muito bonitinha, né? Veio bastante cabeça. Espero conseguir cultivar, porque é uma planta de sombra que gosta de mais água. Já não é muito o meu perfil. Mas acho que dá certo sim. Eu vou tentar dar água mais para ela. Essa daqui, ó, veio uma colônia. Olha que bonitinho. Veio 4 mudinhas. Eu adorei. Chama Snow Bunny. O que eu gostei, ela tem uma cor levemente lilás pruína. Tá vendo, ó? E ela tem uma folha bem gordinha. Olha que gracinha. Gostei que veio já colônia. Fiquei tão feliz quando eu vi. Achei muito fofinha essa planta, ó. Olha que graça. Snow Bunny, né? Essa aqui tava tendo um local coberto. Vou deixar ela pegar um pouco de chuva para ela ficar mais acordadinha. Mais uma suculenta nova. Olha só. Essa daqui é uma híbrida de Cante com Painted Frills. Olha só que bonitinho, gente, ó. Tá dando para ver direitinho, né? Ela tem uma leve pruína. Essa mancha branca aqui foi... como chama? Diatomácea, tá? Olha o formato. Lembra bem o formato da Painted Frills, né? Só que ela é mais gordinha. Olha que bacana. Essas bolinhas aqui são o adubo que eu já tô colocando, que chegou a primavera. Ontem já começou a chover. Tô continuando a gravar aqui no outro dia. E essa daqui tá bem bonita. Olha só que bonitinha. É uma híbrida, né, gente? Vamos ver como que ela vai crescer e se comportar aqui no meu cultivo. Olha que bonitinha que ela é. Mais uma aqui que chama Laulensis. Olha que bonitinha que é essa planta. Gostei muito dela. No vídeo anterior eu vi uma dessa daqui adulta, linda, mas linda mesmo, gente, ó. Plantei ela aqui nessa latinha. E vamos aguardar ela crescer. Ela cresce até que relativamente, vamos dizer assim, de 11 a 15 centímetros, né? 11 centímetros que eu vi. Creio que seja esse o tamanho dessa suculenta. Um azul com umas pontinhas rosadas, ó.
Muito bonita, gente, ó. Muito mesmo. Tá vendo aqui, ó, a beiradinha? É levemente rosada, um azul com rosa. Por isso eu gostei tanto dela. Levemente pruinada também. Não é, é uma pruina bem suave, sabe? Aquela que é bem leve, mas que deixa a planta muito chique, muito bonita, né? Eu gosto muito de plantas com pruína porque elas são lindas. Eu, assim, embora eu cultive tudo no tempo, né? Mas quando a pruína tá bem íntegra, é bem bonito mesmo. Agora, a suculenta rara que eu mencionei no começo do vídeo, que eu vou mostrar para vocês, gente. Essa aqui é a suculenta rara que chegou. Olha aqui, bem de pertinho. Será que vocês estão conseguindo enxergar esses bracinhos aqui, ó? Olhando de perto, vocês não acharam ela é bem parecida com o Sempervivum? Ó, eu achei aqui, ó, bem parecido com o Sempervivum. Eu pesquisando, olhando na internet, eu vi que tem lugar que fala que essa aqui é uma Echeveria atomi. Tem lugar que fala Sedum atomi. Tem lugar que chama Echeveria atomi variação Sempervivum. Como que eu vi ela adulta? Ela adulta, ela cresce em montinhos. Quer ver? Vou deixar uma foto aqui do lado para vocês observarem ela adulta. Observe que ela tem um crescimento por esses bracinhos aqui, ó. Tá vendo essas brotações? Tem isso aqui, provavelmente são mudas. Então a propagação dessa planta se dá pelo destacamento dessas mudinhas que vão saindo assim essas ramificações que vocês estão vendo. E o crescimento dela me lembrou o crescimento da Monantes, ó. Levemente parecido o crescimento dela, né? E a folha dela, ó. Olha só a folha dela. Tá vendo? Me lembrou muito mesmo Sempervivum. Quando eu peguei na mão, eu achei que era um Sempervivum. Ó. Só que o Sempervivum é maior, né? Eu achei muito próximo. Deve ter algum tipo de parentesco. Por isso que eu fui atrás de saber mais a respeito dela. Eu plantei aqui no substrato igual para suculentas, não tô fazendo diferença. Pelas fotos então que eu vi, esses bracinhos que estão saindo aí, provavelmente já são mudas. E aí ela vai crescendo, ramificando assim dessa forma. E se eu quiser fazer mudas, eu teria que destacar esses bracinhos no futuro. Eu tô cultivando no tempo, como todas as outras. Eu não vou proteger da chuva por enquanto. Vou observar quando começar a chover com mais intensidade. Caso eu verifique algum tipo de problema, eu vou tirar ela da chuva intensa e colocar ela sob o toldo. Mas por hora, como as chuvas da primavera não costumam ser de dias muito seguidos, pelo menos era assim antes, eu vou manter ela no tempo até eu perceber que tá dando ruim, tá bom? Eu tô falando da segunda raríssima que ela mandou pra mim, gente. A Ana Karina mandou essa plantinha aqui, ó. Vocês têm noção que planta que é essa? Essa daqui, ela chama Marble Echeveria Marble Magic Ball variegata. Bom, eu não sei se essa é variegata. Se for a variegata, é mais rara ainda, né? Mas ela é monstruosa. Monstruosa são essas plantas que têm esses vincos na folha. Tá vendo essa folha bem grandona? Esses vincos aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui são mutações. Ó. É mutação genética da planta. E aí ela forma esse tipo de vinco na folha. Quando a planta apresenta essa característica,
A gente aqui costumeiramente chama essa característica de monstruosa. Às vezes, as plantas monstruosas se tornam variegatas também. Eu não sei se só o fato de você ter essa característica de ser monstruosa já é o suficiente para ser classificada como variegata. Eu acho que não. Mas às vezes acontece da planta apresentar as duas mutações. A Marble, eu escrevi Mable no coisa aqui, mas é Marble. Ela é uma mutação da nossa querida Lilacina, tá? Essa aqui, então, é a Lilacina monstruosa. E se ela apresentar variegação, é a Lilacina monstruosa variegata. No exterior, ela recebeu esse nome. E aí, agora ela vem... É que nem a Rainbow, né? A Rainbow, que é a pele variegata, ganhou o nome de Rainbow. E essa aqui ganhou o nome de Marble, Magic Ball, tá? Eu tenho uma aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês agora. É a Pollux variegata. Pollux monstruosa, tá? Tá vendo que ela tem os vincos todos na folha, como eu descrevi anteriormente? Olha, veja bem direitinho as folhas dessa Pollux. Ela já adaptou aqui o meu cultivo no tempo, pegou a chuva de ontem. E agora ela tá com esses pedacinhos. Algumas monstruosas ficam com esses tons, com essas cores um pouco diferentes, tá vendo? Ó? Não significa que ela vai se tornar totalmente variegata. Se eu tiver sorte, talvez sim, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Geralmente você tem só uma mutação. Geralmente ou é monstruosa ou é variegata. As duas juntas é bem raro, mas pode acontecer. E essas duas aqui, ó, são muito próximas, né? Ó. A diferença da Pollux com a Lilacina é que a Lilacina tem essa pontinha aqui, ó. A folha dela tem essa pontinha. E a Pollux é retinha, tá vendo? Ó? Retinha aqui, quase não tem pontinha. Olha que linda que são essas duas plantas. São plantas diferentes, bem diferentonas, né? Eu não sei se todo mundo gosta desse tipo de planta. Eu gosto bastante, que são essas plantas mais raras, né? Justamente porque tem mutação, tá bom? Então, agora essa daqui chegou, é uma folha brotada já com raiz, tá bem vigorosa. E vamos aguardar como que ela vai se comportar aqui no meu cultivo. Eu sei que a Lilacina e a Pollux não gostam de chuva em excesso. Chuva em excesso, o que é? Uma semana de chuva. 3 dias de chuva seguido é em excesso? No meu cultivo, não. Mas pode ser que seja o cultivo de alguma outra pessoa. No meu cultivo, com o meu substrato, com o meu clima, 3 dias de chuva não é em excesso. Mas uma semana de chuva já é excesso de água para essas plantinhas. E aí elas ficam suscetíveis a olho negro, a podridão de caule, costumam perder folhas aqui embaixo, tá? Então, essas duas aqui, tanto a Pollux original quanto a Lilacina original, não gostam. Então, essas provavelmente também não vão gostar, tá bom? Quando começar a chover bastante, eu vou colocar ela sob o toldo. Quando você recebe uma plantinha da internet, ela chega assim, né? Com as raízes todas peladinhas, sem terra. E o que você faz? O que eu faço, aliás? Eu simplesmente planto, gente. Eu não faço corte de raiz. Eu venho aqui e faço plantio com a raiz mesmo. Eu ouvi dizer que no Japão, até eles cortam a raiz, até vendedor vende sem raiz, né? Mas eu aqui prefiro plantar com a raiz mesmo. A recuperação de uma planta dessas com raiz aqui, no meu cultivo, demora mais ou menos uns 3 meses para ela ficar totalmente adaptada ao meu cultivo. Uma ou outra demora mais tempo, tá?
vai depender da espécie, vai depender da gente não errar na hora de plantar. Não errar como? Quando a gente vai plantar, eu vou mostrar para vocês. Às vezes acontece da gente fazer o plantio e a planta não ficar muito bem encaixadinha aqui no vaso. É bom que ela fique bem plantada. Ela não pode ficar bamba. Tem planta que não vem com esse caulinho aqui. Aí fica mais difícil. Você tem que dar uma enterrada na roseta, sabe? Para que ela enraize mais facilmente. Algumas plantas, por conta disso, acabam demorando bastante para enraizar e para... Ai, caramba, olha o que eu fiz. Para enraizar e para... Como fala? Para pegar, para desenvolver, né? Quando isso acontece, o ideal é ou você replanta ela mais profundo no substrato, dá uma apertadinha assim, ó, e afunda ela mais no substrato, ou esperar a planta reagir. Geralmente o problema que acontece comigo é que às vezes eu não enterro a planta suficientemente quando ela não vem com caule. Aí ela acaba, sabe quando você só encosta no substrato? Porque às vezes é brotação por folha e ela não tem caule. E aí acontece da planta acabar não fixando bem no substrato, no solo, sabe? E isso acaba fazendo com que a plantinha não pegue bem, demore muito para recuperar, tá bom? Ó, é isso, ó, que eu faço sempre por aqui. Vou mostrar mais um pouco aqui. Vou plantar outras plantinhas aqui para vocês verem. Ó, essa daqui, por exemplo, ó, tá com muito pouca raiz, tá vendo? Tá bem pequenininha. Eu vou deixar ela bem assim, ó, afundada, ó. Por quê? Para ela enraizar melhor. Essa daqui, ó, eu cortei. Vou colocar aqui também. Isso aqui é uma albicans. Essa daqui é uma... Isso aqui já tô fazendo um arranjo, né, gente? Já não é nem as plantas que chegaram da Ana Karina, tá? Mas eu já tô mostrando para vocês que é assim que eu procedo quando chega a planta de fora. Com raiz, eu venho, planto a suculenta e beleza. É importante, ó, que a planta fique com o caulinho para dentro do substrato. E quando tem pouco, eu enterro mesmo um pouco assim, ó. Eu sei que vai ficar parecendo até estranho, mas eu faço isso para plantas que a raiz quase não tá aparecendo ou quando tá muito próxima da mãe, né, da base da planta. Aí não tem como, se eu não enterrar um pouquinho a planta, ela acaba não enraizando direito, tá? Vou colocar mais uma folha brotada. Isso aqui, gente, eu acho que é medalhão. É medalhão brotado, ó. As minhas medalhões nunca ficam amarelas. Queria tanto que ficasse igual as cromas. As minhas cromas não ficam coloridas. Eu acho que é igual a croma, né? O dia que eu descobrir como é que eu vou fazer a minha croma colorir, acho que a medalhão também colore, né? Aí, gente, é só isso, ó. Tá? Agora eu vou colocar o substrato e beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das plantas novas que chegaram. Um grande abraço. Nina, vem cá, vem. Você vai falar oi? Fala tchau. Fala oi, Quinho. Fala oi, Quinho. Ai, que bonitinho que eles são. Ó, tomando o maior solzinho. Tchau, gente.